Olá, alunos. Sou a professora Raquel e hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas abordando sobre os mecanismos do parto. Muito do que nós vimos e aprendemos na aula de estática fetal, nós iremos utilizar nesta nossa aula. Mas lembrando aí o que é um trabalho de parto. O trabalho de parto é inerente à mulher, pelo qual os produtos conceptuais são expelidos do útero através da vagina. Mas, professora, o que são produtos conceptuais? Aí entra o feto, o líquido amniótico, a placenta e os outros anexos. Quais são os tipos de parto? Nós temos o parto eutóxico, que é aquele que flui naturalmente, se inicia naturalmente, sem nenhum problema. E o distóxico, que é aquele parto difícil, onde qualquer perturbação no bom andamento do parto, em que estejam implicadas alterações em um dos três componentes do parto, que são a força motriz ou contratilidade uterina, se chama distócia funcional. O objeto se chama distócia fetal e o trajeto, que se chama distócia do trajeto. Quando a gente fala em distócia funcional, nós podemos relacionar uma distócia por hipoatividade uterina, por hiperatividade uterina, por hipertonia uterina, hipotonia uterina e assim em diante. Quando a gente fala em distócia fetal, pode ser que tenha a ver com o tamanho do feto. Geralmente bebês com mais de 4 quilos. E quando a gente fala em distócia do trajeto, estamos falando sobre as anormalidades ósseas ou partes moles, que pode gerar o estreitamento do canal do parto e dificuldade ou até impedimento da evolução normal do trabalho de parto e passagem do feto. O mecanismo do parto são movimentos passivos sofridos pelo feto com o intuito de adequar seus maiores diâmetros aos maiores diâmetros do canal do parto. Mas como que acontece? Acontece por meio da contração uterina auxiliada pelos puxos maternos, que é a força que a mãe faz para que esse feto desça ainda mais. Então, esse feto, ele utiliza esses mecanismos tanto passivos quanto ativos para passar pelo canal de parto e desprender na vulva. Esses mecanismos são distintos para cada apresentação fetal. Então, na apresentação cefálica, eu tenho um tipo de mecanismo de parto, na apresentação cefálica defletida de segundo grau, eu tenho outro mecanismo de parto. Na apresentação pélvica, eu tenho outro mecanismo de parto e assim por diante. Bem, os mecanismos de parto, ele tem tempos e esses tempos eles acontecem nessa mesma ordem. Então, primeiro vem a insinuação ou encaixamento, depois a descida, depois a rotação interna da cabeça, depois o desprendimento da apresentação, depois a rotação externa e depois o desprendimento fetal final. O primeiro tempo de mecanismo do parto é a insinuação ou encaixamento, que é a passagem da maior circunferência da apresentação pelo estreito superior da bacia. No caso, se for uma apresentação cefálica fletida, ela vai ter que passar pelo diâmetro biparietal, que é justamente no plano zero de Deli, onde ficam as espinhas ciáticas. A insinuação ela depende de dois mecanismos, que é o mecanismo da flexão e o mecanismo do assinclitismo. Esse mecanismo da flexão é a aproximação do mento ao externo e com esse movimento os diâmetros maiores são substituídos pelos diâmetros menores. E o mecanismo de assinclitismo nós já estudamos na aula passada, que é o movimento de lateralização da cabeça. O segundo tempo é a descida, onde a apresentação impulsionada pela contratilidade uterina desce até a proximidade do assoalho pélvico, onde a resistência deste aumenta a flexão. Então, a descida nada mais é do que o avanço da apresentação do estreito superior ou inferior. E ele é contínuo desde o início do trabalho de parto até a expulsão total do feto.
A rotação interna ela é concomitante à descida, acontecem ao mesmo tempo, e visa colocar a linha de orientação fetal, que é a linha sagital, no diâmetro antero-posterior da bacia. Para que o bebê nasça, se ele estiver cefálico, ele precisará estar em OP, ou seja, occipito púbica. Então, se ele tiver encefálicas anteriores, como occipito púbico, occipito anterior, esquerda e direita, só vai precisar rodar, né? A rotação interna vai ser de 45 graus para chegar em OP. Se tiver em transversa direita ou esquerda, a necessidade de rotacionar 90 graus. E se tiver encefálicas posteriores, para chegar em OP, serão necessários uma rotação de 135 graus. Então, é importante que o enfermeiro obstetra examine a mãe para orientá-la se vai ser um parto mais prolongado ou não. O desprendimento da apresentação é a última ação do parto. Ela é a exteriorização vulvar completa da apresentação. Com a contração uterina, a cabeça do feto faz movimentos de avanço e de recuo. Então, se vem a contração, o feto progride. Passa a contração, o feto recua. E vai nesse movimento até a cabeça atingir o subpúbis. É esse local que é chamado de hipomócleo. Então, o feto, ele quando faz hipomócleo, ele está prestes a nascer. Na rotação externa da cabeça, quando essa cabeça ela se exterioriza por um mecanismo fisiológico, ela roda. Ele se exterioriza com a nuca para cima, ou seja, lembra que o occipito está para o pubis, occipito púbica, então está em OP. E aí, quando ela se exterioriza, ela roda para a mesma posição que ela estava inicialmente, quando ela se insinuou. O desprendimento fetal final é o tempo em que se completa a expulsão fetal. Acontece em duas etapas. A primeira ocorre o desprendimento das espáduas, por um movimento de abaixamento e elevação. E o segundo acontece o desprendimento do polo pélvico. Basta uma leve inflexão lateral no sentido do plano ventral para liberá-lo. Então, o ombro anterior coloca-se sob a arcada púbica, onde faz apoio, e o ombro posterior distende o assoalho pélvico, deslocando o cóccix materno e se desprende após sofrer um movimento de flexão lateral. Após o desprendimento do ombro posterior, o ombro anterior ele vai se deslizar sobre a arcada púbica e também vai se desprender. E o restante do corpo do feto não oferece resistência ao nascimento por ter um diâmetro bem menor. Aqui são as figuras para que vocês percebam como se dá todos os tempos do mecanismo do parto e a sua sequência. Então, chegamos ao fim da nossa aula, espero que tenham gostado. Até breve, beijos!